Oi, pessoal. Hoje nós vamos, então, para a nossa aula 15, o início da unidade 4 do nosso curso. Então, também na metade do nosso percurso, né? O assunto de hoje são as dissonâncias características. A gente começa a seguir um pouco mais o livro do Delamotte a partir de agora. E vocês vão ver que eu não estou seguindo na mesma ordem, nem mesmo esse item. Eu preferi, por exemplo, abordar primeiro a dominante com sétima hoje, depois o acorde de sexta adicionada, até porque vocês já viram nas nossas análises algo de acordes com sétima, e acho que fica um pouco mais compreensivo. Bem, então a estrutura da aula é essa, né? Vamos falar um pouco sobre o que é esse conceito de dissonâncias características. Nós vamos falar dos acordes de dominante com sétima, acorde de sexta adicionada. Depois dessa parte mais expositiva, eu preparei uma linguagem de programação, que é o Python. Acho que eu já falei para vocês sobre isso numa aula, né? Mas eu preparei um pouco mais estruturado agora um mecanismo de busca justamente de acordes de sétima, de dominante com sétima, ou prováveis dominantes com sétima, e prováveis acordes de sexta adicionada. Isso porque é uma busca algorítmica, então sempre pode ter um erro, ter uma chance aí de falso positivo, né? E depois nós vamos falar sobre o exercício 6, enfim, a ideia geral disso, tá bom? Bem, então esse assunto de dissonâncias características é abordado pelo Delamotte no item 4, então, do capítulo 2 do livro dele, da versão em inglês. Tá? São, de maneira geral, né, as dissonâncias características, notas que não fazem parte da estrutura triádica, que têm uma origem melódica e que, no entanto, têm um uso bastante característico no repertório tonal. Né? Elas marcam determinados acordes, especialmente o acorde dominante com sétima, mas também o acorde de sexta acrescentada. Então tem essa origem melódica, né? São processos de condução de vozes que suavizam, né, a condução melódica e dão essa característica para esses acordes. E aí, por essa origem mesmo, é oportuno, né, quando a gente for escrever os exercícios e, enfim, fazer os corais, seguir esse tratamento melódico mais suave. Quer dizer, justamente a ideia da sétima e da sexta acrescentada, quando elas surgem, é de manter uma condução das vozes por grau conjunto. Então a gente vai tentar manter isso tanto na preparação dessas dissonâncias quanto na saída delas. Por fim, né, baseiem-se sempre nessas evidências do repertório. Hoje nós vamos fazer isso utilizando Python, esse módulo do Python, que é o Music 21, com esse código que eu fiz. Mas vocês têm os corais e, enfim, tem que buscar, tá bom? Eu fiz isso só para a gente ter uma espécie de Google de dominantes com sétima e coisas assim, tá bom? Eu espero conseguir utilizar essas coisas com vocês, assim, ainda estou testando muita coisa também. Vamos lá. Então, o acorde dominante com sétima, ele surge ainda no Renascimento a partir de processos de suspensão. Então, a gente falou já dessa figuração melódica da suspensão, ela prepara numa consonância, né? Então, aqui nesses acordes, aqui o Ré é uma consonância, né? Em Ré Fá sustenido do Ré. Aqui também o Sol, desculpem, aqui a gente tem, né, o Lá ainda como consonância, e depois aqui, aqui a sétima vai surgir como passagem, perdão, aqui não é exatamente suspensão, é uma passagem. E aqui sim, como suspensão, a gente tem, né, um Sol, Si, Sol, e o Fá passa para o Mi, então a gente vai ter Sol, Dó, Mi, Sol. Enfim, são figurações melódicas que dão origem a esses acordes de a sétima de dominante. A noção de um acorde autônomo, maior, com sétima menor e função de dominante
ela vai se concretizar a partir da época de Bach para frente, né? Então, essa é aquilo que a gente já falou um pouco, né? Quando aquela figura que eu mostrei, um coral visto como condução horizontal de voz ou como blocos de acordes, quer dizer, essa ideia de entidades verticais, os acordes, e com características muito particulares, é uma inovação barroca, né, do barroco tardio, mais especificamente. Bom, outra característica importante é o trítono que se forma, então, entre a terça do acorde dominante e a sétima. Então, não só se ré fá, entre o si e o fá. E potencializa, né, a função tonal de tensão, de tensionar, ou de criar os desejos semitonais, para utilizar o termo novamente do HU. Essas alturas resolvem-se respectivamente na fundamental e na terça do acorde da tônica, e por isso não podem ser dobradas, porque se eu dobrar, eu vou ter que resolver as duas sétimas ou as duas sensíveis na mesma altura. Isso vai dar a oitava paralela, ou uníssono paralelo, enfim. Dado que o baixo nos dois acordes tende a ser a fundamental, existe uma tendência de que o acorde dominante com sétima seja resolvido num acorde de tônica com a quinta omitida. Nós vamos ver isso nos vídeos que eu preparei já de antemão. Resolução do acorde dominante com sétima e uma tônica com a quinta omitida, como nós vamos ver, é uma tendência natural desse acorde. Vamos olhar isso em duas posições, uma posição aberta, que é a esquerda, e uma posição fechada, à direita. O acorde dominante com sétima é um acorde forte, e ele espera-se resolve de uma maneira forte. Então, a tendência é de que eu tenha aqui, na resolução, um acorde de primeiro grau em sol fundamental, ou seja, um acorde de tônica. Então, o baixo faz esse movimento de quinta. Eu tenho aqui, então, a sétima e a terça do acorde dominante, que formam um trítono, e ele precisa ser resolvido, então, com o Fá indo em movimento em grau conjunto descendente para Mi, da terça do acorde da tônica, e o Si, que é a terça da dominante, a sensível, indo para um Dó, que é a fundamental do acorde de tônica. O resto é esse Ré, e a gente pode pensar, então, nas opções. Se a gente salta de Ré para Sol, a gente não apenas tem um salto grande, como tem uma quinta paralela, então isso aqui não é possível. A gente poderia, claro, saltar ascendentemente para o Sol, embora seja um salto amplo, mas a tendência em resoluções é que as vozes caminhem por grau conjunto. Então, aqui, sendo Ré cercado por Mi e Dó, não tem muita opção. A gente vai aqui dobrar a tônica, poderia dobrar a terça, enfim, é mais comum dobrar a tônica. Na posição aberta, a mesma coisa, então a gente vai ter uma resolução forte de Sol para Dó, primeiro grau ou tônica. E, novamente, o trítono precisa ser resolvido de maneira obrigatória. O Si vai para Dó, e o Fá vai para Mi. E aí, novamente, eu tenho um Ré que está cercado por Mi, já executado aqui, já sendo cantado aqui pela contralto, e um Dó. Vou de novo dobrar o Dó, mas, enfim, fica demonstrado aí essa tendência desse acorde ser resolvido num acorde tônica incompleto, a partir de uma condução de vozes mais suave e gradual. Bom, então, seguindo, a gente, enfim, tem um tipo de estrutura desse acorde que nos faz que apenas a quinta possa ter uma condução mais livre, mas a gente vê também que essa liberdade é um pouco restrita, dado o contexto. Para se resolver um acorde dominante com sétima, um acorde de tônica, nós temos então algumas exceções, né? Quer dizer, uma exceção, na verdade, do tratamento da sétima e da sensível, que é que se a sétima sensível estiver em uma voz intermediária, ou seja, no contralto ou no tenor, ela pode ser conduzida em sentido oposto àquele que naturalmente seria conduzida, ou seja, tanto a sensível quanto a sétima tem uma condução por semitom, no caso do contexto maior, mas enfim, a
a sétima resolve descendentemente, a sensível ascendentemente, e nesse contexto, né, se isso é realizado por vozes intermediárias, a gente pode então abrir uma exceção para ter um acorde completo de tônica na resolução. Então, vamos ver isso aqui. Vamos ver então outras resoluções do acorde de dominante com sétima, olhando então essa possibilidade de resolver esse acorde num acorde de tônica completo. Para fazer essa resolução, a gente vai fazer o seguinte: primeiro nós vamos fazer a resolução dele no acorde de tônica incompleto, ou seja, na condição de vozes mais usual, em que todas a sétima e a sensível são conduzidas por semitom, enfim, na resolução usual. E depois nós vamos ver a exceção possível. Então nós vamos ver por pares aqui nessas disposições. E a regra é a seguinte: sempre que eu tiver uma sensível ou uma sétima na soprano, essa resolução obrigatoriamente tem que ser na nota correta. Enfim, a sensível tem que resolver na tônica da fundamental, ou a sétima na terça a sensível tem que resolver na tônica na fundamental da tônica, e a sétima tem que resolver na terça da tônica. E aqui embaixo nós vamos ver dois exemplos também tirados, então aí tudo do Delamotte, páginas 65 e 66 da versão inglesa. A possibilidade de resolver um acorde dominante com sétima incompleto. Ele vai ter a terça, vai ter a fundamental dobrada, e a sétima, mas não vai ter a quinta omitida. Bom, então, o primeiro caso aqui é a gente pensar na resolução usual. O Sol vai para o Dó, o Si também vai para um Dó, o Fá vai para um Mi, e o Ré ele dobra o Dó, o Mi, a gente vai dobrar aqui o Dó, então vai ter a fundamental triplicada, né? E aí eu vou só frisar aqui, então, essa resolução obrigatória, realizada nas duas vozes. E aí a gente tem um acorde, então, de tônica. No entanto, aqui a gente também pode ter um acorde de tônica mais completo. Então, como é que a gente faz isso? O Sol vai para o Dó. O Si, por ser uma voz externa, precisa ser resolvido também no Dó. E aí eu posso fazer uma resolução ascendente da sétima, nesse caso, porque é uma voz interna. Eu faço o Fá indo para o Sol e o Ré indo para o Mi. Então a gente tem essa resolução que não seria a correta aqui, mas como está na contralto é possível a sétima subir em vez de ser resolvida descendentemente. Segundo caso, aqui um acorde com outra disposição, e aqui a gente tem então um Ré na soprano, o que facilita um pouco a resolução. Então vou fazer o Sol se resolver em Dó, o Fá resolvendo em Mi, o Si resolvendo em Dó, então resolução obrigatória primeiro, e o Ré indo para um Mi. Eu vou ter então a fundamental e a terça dobradas, e não vou ter quinta. Né? Então aqui é o acorde incompleto primeiro, e aí vamos ver então como é que é possível resolver esse mesmo acorde, obtendo um acorde de tônica completo. O Sol vai para o Dó, o Fá, vamos por cima primeiro, o Si vai para o Dó também, porque é uma voz superior, enfim, eu vou tender a manter as vozes mais agudas numa resolução obrigatória, o Ré para um Mi, e nesse caso eu posso fazer o Fá e para um Sol. Então eu vou ter aqui a resolução obrigatória Si Dó, e aqui eu vou ter essa resolução não seria correta, em outro, né, no caso, se fosse soprano, entre Fá e Sol. Repare a diferença aqui desse acorde, desse quarto acorde, então, e desse aqui. Enquanto aqui eu tenho o Fá sendo resolvido pelo Mi, de certa maneira, por uma outra voz, aqui de fato a sétima vai ascendentemente e ninguém ocupa esse lugar da terça. Então vale a pena ressaltar isso. Por último, se eu tenho aqui então o Fá exposto na soprano, ele necessariamente tem que ser resolvido em Mi, qualquer que seja o caso. O Sol tem que ir para Dó, qualquer que seja o caso. E aqui vou fazer primeiro a resolução obrigatória do tenor, né? Quer dizer, enfim, se a gente fosse respeitar essa regra aqui, a sensível tem que ir para Dó, e esse Ré da contralto não tem jeito, ele vai ou dobra o soprano ou dobra o tenor. Né? Vou dobrar o tenor aqui, embora não faça lá tanta diferença. E aqui, também, resolvendo a tônica, a gente vai fazer então uma resolução diferente, que é da contralto ir para o Dó, e o tenor fazer um salto de terça descendente. Então, é como se a contralto resolvesse a sensível para o tenor. Então, marcando aqui a resolução obrigatória, e aqui essa resolução
enfim, que desvia dessa regra da sensível resolver na terça, a fundamental. Quer dizer, na terça da dominante, resolver na fundamental da tônica. Por fim, os exemplos aqui em que o acorde de dominante é incompleto. Então, nesses dois casos, a gente tem dominante com sétima sem a quinta. Então, como é que acontece aqui? A gente vai ter o Sol do baixo resolvendo no Dó, o Si obrigatoriamente resolve no Dó, o Fá preferencialmente resolve no Mi, a gente vai sempre tentar fazer a sétima resolver na terça, e aí fica fácil porque basta o Sol da contralto repetir, e a gente vai ter um acorde então, de Dó, Mi, Sol, Dó com a tônica completa. Então, né, se a dominante com sétima está incompleta, fica fácil ir para a tônica completa, e o contrário, se a dominante com sétima está incompleta, é mais difícil para a tônica completa, mas é possível, a gente viu aí as regras. E aí um último exemplo, um acorde dominante com sétima, mas com a sétima no baixo. Isso pode acontecer numa movimentação, enfim, localizada, né? E dificilmente, claro, no fim de um coral, no momento cadencial. Então, pode acontecer como uma dominante secundária de uma região, por exemplo. O Fá vai para Mi, resolução obrigatória, ainda mais porque está no baixo. O Si vai ser resolvido em Dó. O Sol vai ser mantido aqui, vai ser mantido aqui. Então a gente vai ter aqui essas duas resoluções obrigatórias, e aqui é uma acorde de tônica com baixo na terça, e a quinta está dobrada. Né? A gente tem essa peculiaridade aqui de ter a quinta dobrada nessa resolução. Muito bem, então, seguindo, a gente ainda tem uma última consideração, que na harmonia funcional, a gente já falou sobre isso nas aulas síncronas, nas análises e mesmo naquela resumo que eu fiz de cifragem funcional, o sétimo grau é considerado uma dominante sem fundamental, ou fundamental omitida. E geralmente, né, esse acorde tem a nota que seria a quinta do acorde de dominante no baixo. E além disso, essa nota é obrigatoriamente dobrada caso a gente não tenha nenhuma nota a mais. Né? Se for apenas as notas do acorde diminuto, a gente não tem nem a sétima nota da escala, nem a quarta nota da escala. Enfim, as que têm sensíveis, a sensível inferior e a superior no baixo. Então a gente dobra, no caso aí de um Si, Ré, Fá, o Ré e o Ré fica no baixo. Então vamos ver um vídeo curtinho sobre isso. Uma última consideração, então, sobre acorde dominante com sétima, é essa ideia da harmonia funcional, um acorde dominante com sétima sem fundamental, maneira funcional de compreender o sétimo grau. A ideia é que se eu tiver um acorde de Sol, Ré, Fá, Si, eu vou colocar aqui já então as cores que a gente está acostumado para tratar da sétima, em azul, e a terça sensível em vermelho. Pode acontecer então de eu omitir essa nota que é a fundamental, e aí eu vou ter essa cifragem então dominante com sétima sem a fundamental. Esse acorde ele acontece na literatura geralmente, já que eu não vou ter o Sol, com um Ré dobrado no baixo. E aí é mais comum então que a gente tenha essa dominante com sétima sem fundamental, com a quinta no baixo. A quinta eu estou considerando a partir de Sol, né? O Ré como quinta de Sol. Como é que esse acorde, então, pode ser resolvido? Então, a primeira opção é essa resolução. Quer dizer, a nota Si é resolvida num Dó. O Fá ele pode ser resolvido ascendentemente por ser uma voz interna. O Ré resolvido descendentemente aqui na nota Dó. E esse Ré, então, precisa ir para Mi, para não dar oitava paralela aqui com o tenor. Então, cuidado aqui desse acorde, é que como eu tenho duas notas Ré, elas não podem ter a mesma condução. Se uma vai para Dó, a outra provavelmente vai para Mi.
Então, aqui no caso o contrário, o Ré do baixo indo para o Dó, esse Ré pode vir para Mi, o Fá para Sol e o Si para o Dó. Então, vamos só marcar aqui essas resoluções obrigatórias que estão sendo feitas, né? O Si indo para o Dó nas duas vezes, e aqui esse Fá também nas duas vezes, fazendo uma resolução ascendente. Então vamos ter dominante, mesmo acorde aqui, só cifrar, e um acorde de tônica aqui baixo na terça, e aqui a tônica na escala fundamental. E aí, uma última resolução possível, o Ré vindo para o Dó, o Ré de cima para não ir para o Dó nem para o Mi, quer dizer, se eu quero fazer a resolução do Si para o Dó e do Fá para o Mi, não posso fazer esse Ré. Bom, poderia fazer ele para o Mi, mas eu teria um dobramento aqui da terça, talvez não fosse interessante, mas eu posso fazer um salto dele quinta abaixo. Então, vou ter um acorde completo aqui, um dominante com sétima sem fundamental, baixo na quinta, resolvendo um acorde de tônica completo, e com as duas notas a sensível e a sétima conduzidas por semitom. Bom, então só para lembrar, né, do ponto de vista estilístico, é bom que essas dissonâncias sejam preparadas, e por preparação a gente está se referindo aqui a duas possibilidades, né? Que a nota seja alcançada por grau conjunto ou que ela seja preparada a partir de uma suspensão. Nós vamos ver isso quando for olhar as coisas no Python, no tópico 4. Sobre o acorde de sexta adicionada, é um pouquinho mais rápido, mas ele também surge na música ainda no Renascimento, no Barroco inicial, como maneira de se realizar uma condução de voz mais suave em momentos cadenciais que compreendem a sequência de tônicas, dominante, dominante, tônica. Claro que sem essa compreensão dessas funções nesse contexto renascentista. E aqui um trecho, né, do Delamotte, em que ele fala que ao utilizar esse acorde, a gente consegue construir um padrão de cadência em que todas as notas, especialmente das vozes superiores, se conectam por notas comuns e graus conjuntos. Isso vai ficar mais claro daqui a pouquinho, nós vamos ver isso no vídeo. Ao antecipar a quinta da dominante, esse acorde propicia então essa condução de vozes que é mais gradual e suave, né? E é importante também salientar que esse acorde ele tem uma interpretação diferente para a harmonia graduada e para a harmonia funcional. Então isso está aqui nesse vídeo, vamos conferir. O acorde de sexta adicionada é um acorde que também tem origem em conduções horizontais de vozes ainda na música renascentista e que pode ser interpretado de maneiras diferentes na harmonia graduada e na harmonia funcional. Nós vamos olhar isso primeiro e depois nós vamos ver características dele que estão relacionadas a essa condução suave das vozes, enfim, que torna distintivo. Bem, para a harmonia graduada, esse acorde Fá, Lá, Dó, Ré, ele pode ser interpretado como uma primeira inversão de um acorde de Ré, Fá, Lá, Dó. Isso tudo em Dó maior, claro. Nós estamos pensando aqui para facilitar. Então, isso é interpretado como um segundo grau menor, que tem uma sétima, mas na cifragem graduada, é bom lembrar, a gente cifra os intervalos a partir do baixo, não a partir da fundamental. A partir do baixo eu tenho uma terça, não preciso cifrá-la, tenho uma quinta, não precisaria cifrá-la, mas eu tenho a quinta e a sexta, então eu cifro as duas. Uma outra possibilidade ainda no campo da cifragem graduada é dizer que isso é um quinto grau menor do quinto grau. E esse quinto grau menor com quinta e sexta também a partir do baixo. É uma interpretação, enfim,
possível, a gente está dizendo que é uma dominante menor de uma dominante. Enfim, mas a harmonia graduada é mais comum em segundo grau menor, 6/5. Para a harmonia funcional, esse Fá, Lá, Dó, ele é muito distintivo. E a gente percebe, então, uma fundamental, perceberia, né? Uma fundamental aqui a partir de Fá. E o Ré surgiria, de fato, como uma condução melódica, horizontal, suave. E, portanto, eu, dizendo que o Fá é fundamental, digo que isso é uma subdominante maior. Percebam que aqui eu falo que é um acorde menor e aqui eu falo que é um acorde maior. E a partir dessa fundamental, eu tenho uma terça, não preciso cifrar, uma quinta, não precisaria cifrar, mas eu tenho a quinta e a sexta. Então eu cifro as duas. E eu tenho então aqui na parte numérica algo muito, enfim, é a mesma coisa, embora um se refira a uma fundamental e o outro a um baixo. E aqui, então, essa distinção importante, né? A harmonia funcional compreende esse acorde como uma subdominante maior com sexta adicionada e a harmonia graduada como um quinto grau menor no quinto grau ou como segundo grau menor, enfim, com sétima primeira inversão, portanto, II 6/5 ou B minúsculo 6/5 barra B maiúsculo, que se refere ao grau da dominante. Bem, o que torna esse acorde especialmente interessante é o que ele possibilita em termos de condução de vozes. Nós vamos fazer aqui duas conduções, para ser breve. Então, vamos pensar primeiro numa condução de tônica na primeira inversão. Aqui eu estou me baseando no exemplo do Delamotte, mas nós vamos fazer Dó maior, apenas para manter aqui o mesmo campo da exposição. Então, tônica com baixo na terça, uma subdominante vai ser com sexta adicionada, a gente vai ver, uma dominante e tônica. Bom, como é que a gente conduz isso, então? Mi, Fá, Sol, Dó no baixo. E aí, o que a gente pode ter aqui nas vozes superiores? Bem, esse acorde, eu posso pensar ele um acorde de Mi, Dó, Mi, Sol, um acorde com terça no baixo e a terça dobrada. O acorde seguinte, eu vou ter uma condução muito fácil, porque o Dó basta manter. O Sol pode se movimentar para um lá, então eu teria Fá, Lá, Dó. E o Mi, portanto, vai para Ré. O que esse Ré faz é antecipar a quinta da dominante que eu vou ter a seguir. Então, eu tenho essa condução Ré. O Dó é um Si. E aí o Si, é bom lembrar, é a terça do acorde, é sensível. O Lá caminha para um Sol, então está em movimento contrário com baixo, sem problema. E aqui eu posso ter o Si saltando para um Sol, se eu tiver também a contralto indo do Ré para o Dó. Quer dizer, é o único, só para lembrar, né, a questão dominante, eu posso não resolver a sensível se for numa voz intermediária e eu tiver aqui um acorde completo. Então, Dó, Sol, Dó, e eu preciso ter um Mi aqui. Então, posso ter, por exemplo, o Sol, Fá, Mi. Uma possibilidade aqui, então, de condução. Outra possibilidade é ter esse acorde realizando, então, uma condução para um acorde de quarta e sexta cadencial. E aqui eu vou pegar exatamente o exemplo do Delamotte mesmo, no exemplo da página 59, último da exemplo 242, que é, então, eu ter Dó, agora no estado fundamental, Fá, Sol, aqui vou colocar com as durações para ficar mais claro, Dó. Então, a gente vai ter tônica, subdominante com sexta adicionada, e aqui a ideia é a gente ter uma dominante 6/4, 5/3. Então, como é que isso vai acontecer? Vamos fazer aqui a disposição exatamente que está no livro. E aqui ele não está preocupado, evidentemente, com
âmbito, extensão das vozes, tá? Uma questão só para exemplificar a condução das notas individuais, enfim, poderia estar em outra posição. Sol, Dó, Mi, então Dó, Mi, Sol com Dó dobrado. Aqui a gente vai ter então o Sol indo para o Lá, o Dó mantido e o Ré como sexta adicionada. Esse Ré anteciparia o Ré da dominante, eu vou colocar aqui no contratempo da dominante, mas ele vai voltar para um Mi para poder fazer o acorde quarta e sexta. Então Ré vai para um Mi e volta para o Ré, o Dó é mantido em Dó, depois vai para Si, e o Lá aqui vai para um Sol, que pode ser sustentado também, dois tempos. E aí, isso é resolvido em Dó, Sol e Mi. O que vale a pena aqui salientar é esse revezamento das vozes, quer dizer, o Dó se sustenta aqui e depois desce, o Ré volta para Mi e depois desce. Enfim, isso possibilita um quarta e sexta defasado, né? Quer dizer, as vozes não fazem o mesmo movimento ao mesmo tempo. Bem, outros exemplos tem lá no livro, mas acho que aqui dá para entender bastante bem qual que é o contexto desse acorde, as características dele. Isso, um detalhe que eu não abordei nesses vídeos e nessa aula, mas está no capítulo que eu pedi para vocês lerem, é o acorde de subdominante 6, ou seja, em vez de ele ter a sexta adicionada, ele tem a sexta no lugar da quinta, é a maneira da harmonia funcional de compreender um Fá-Lá Ré, né? Em vez de ser uma primeira inversão de um segundo grau, é entendido como uma subdominante que tem a sexta no lugar da quinta. O raciocínio é muito parecido com esse e está lá no mesmo capítulo. Eu não abordei hoje para a aula não ficar, enfim, não explodir o tamanho, né? Já está grande. Bem, agora então eu queria ver essas evidências com vocês do uso tratamento do Bach. E então a gente tem aqui essa linguagem que é o Python. Vou abrir aqui um minutinho. Isso. E então isso aqui, enfim, é um editor de texto, Atom, e eu estou utilizando ele para rodar o Python. Eu escrevi uma classe aqui que permite eu fazer buscas no corpus, enfim, um acervo de partituras, né, digital, que vem com esse módulo de análise de musicologia digital que chama Music 21, que se usa junto com o Python. Estou explicando só por caso alguém tenha curiosidade, tá? Então aqui eu vou carregar o coral pela numeração do Riemann Schneider. Então escolho aqui, por exemplo, o coral 6, e a gente tem como ver esse coral, né? Ver como é que ele é numa escrita de 4 pautas. Demora um pouquinho, aqui dá uns errinhos, enfim, nada importante. Tá. Então aqui a gente tem as 4 vozes, e aí eu posso também ver elas reduzidas para 2 pautas em piano. Bem, o que eu quero ver aqui? Eu quero encontrar os candidatos a acorde de dominante com sétima e de acorde de sexta e quinta adicionada. Então nós vamos procurar dominante com sétima, procurar acorde com sexta quinta adicionada, e eu vou abrir então esse coral no MuseScore
vai um pouco mais rápido quando eu faço assim, então vou carregar aqui. Só está abrindo o MuseScore. Tá. Então, o que a gente vê aqui em vermelho são os prováveis acordes de dominante com sétima. Tá? Eu dei um jeito aqui de tentar, quando a sétima acontecer em contratempo, de tentar adivinhar se o acorde anterior é dominante mesmo. Às vezes dá certo, mas ainda está dando alguns erros. Tá? Inclusive está marcando nota que não é da dominante, né? esse Lá aqui, por exemplo. Mas o que me interessa aqui é ver como é que essa sétima é alcançada e deixada. Né? Percebam que é por grau conjunto cromático. Esse coral a gente já viu, né? O 6. Aqui também. A sétima é preparada como uma suspensão. Ela só é atacada de novo porque o coral, a gente já falou, ele tem um ritmo silábico, né? Que a voz precisa reatacar. E aqui também por grau conjunto, em movimento, enfim, como deixa-se a fundamental da dominante e faz então, né? Tarará. Bom, muito típico, né? Os acordes de sexta e quinta adicionada. Então a gente tem aqui, nesse contexto, percebam que tem uma cadência aqui em Dó. Aqui a gente vai ter um Sol Si Ré, ou seja, uma dominante sem sétima, por isso que não está vermelhinho, tá? Porque o algoritmo que eu fiz, ele procura só quando tem sétima. E aqui a gente vai ter então Fá, Dó, Lá e Ré. O Ré é a sexta adicionada, então a gente tem Mi, Ré, Dó em grau conjunto. E aqui vai ser o acorde sexta adicionada, enfim, na subdominante de Fá mesmo, né, que é a subdominante da dominante, né, Fá, Lá, Dó, Ré, a subdominante de Dó. E aqui Si bemol, Ré, Fá, Sol é a subdominante de Fá. E aí percebam que o Sol é alcançado por grau conjunto e prepara a quinta da dominante, como a gente falou. Inclusive, aqui também, né? Ele prepara a quinta da dominante de Dó. Tá? Vamos ver ainda mais um coral. Vou voltar aqui e vamos procurar então o coral 40. Eu escolhi, claro, alguns em que o algoritmo está funcionando melhor, tá? E, enfim, para a gente também poder ver a coisa funcionando melhor. Então, coral... Peraí, qual que eu falei? 40, né? Então, a gente tem aqui as dominantes com sétima. Percebam aqui, então, a sétima, ela é realizada por grau conjunto, né? Aqui também. Aqui o Lá se torna parte da dominante, porque isso aqui é um acorde de sub com sexta adicionada. Né? A gente tem Dó, Mi, Sol, Lá, o Lá é adicionado. Ele não foi alcançado por grau conjunto exatamente, mas aqui é uma movimentação, percebam, tem um Si aqui, Dó, Lá. Né? Esse Dó é uma escapada, né? Tem a característica de uma escapada, e o Si para o Lá seria um grau conjunto. Né? Então, ainda é bem preparado. Esse Dó aqui, que é sétima, desse Ré, Fá sustenido, Lá, Dó, também é preparado pelo tenor. E aqui é um Sol, Si, Ré. O Ré não ficou vermelhinho, porque nesse acorde aqui, enfim, como falei, o meu algoritmo ainda precisa melhorar um pouquinho. Mas o Fá é passagem. Aqui tem um outro, né? Quer dizer, também o Dó é preparado no acorde anterior. Vamos ver mais um, tá bom? Queria realmente passar pelo menos por esses 4 corais, só para a gente ver como é que isso acontece. Então, coral 80. E aí, de novo, vamos lá. Também Ré maior. Bom, aqui, quando tem muito contratempo, o meu algoritmo não está funcionando muito bem, não. Então, vou pular direto, só para a gente não ter que ficar captando muita coisa aqui mais rápido.
Então, a gente tem uma cadência aqui em Si menor, e antes a gente vai ter, então, o acorde de Fá sustenido maior com sétima, e a sétima é realizada por essa passagem, né? Então, percebam que essa passagem é muito típica, né? Esse 8-7 na dominante é muito típico. Bem, aqui temos... como é que é aqui? Esse aqui acho que é um falso positivo. Bom, nem vou gastar muito tempo, não. Sol sustenido, Si, Mi, Ré. Bem, aqui é um caso atípico, né? Porque a gente tem uma mudança. Depois eu teria que olhar esse coral com uma lupa, tá? Depois ver com calma lá, porque a sétima está sendo alcançada por um salto enorme aqui da soprano, né? Enfim, teríamos que olhar isso com um pouco mais de cuidado depois. Pode ser também erro do acervo lá, do corpus do músico 21. E aqui um caso mais tranquilo, né? Si, Ré sustenido, Fá sustenido, Lá, e o Lá é a sétima preparada do acorde anterior, resolvido descendentemente, normal. E, bom, o único acorde a ser selecionado aqui é esse, né? Que a gente tem, então, um movimento de cadência para Ré. Então, Sol, Si, Ré, essa dominante, com Mi acrescentada, como sexta acrescentada, alcançado por grau conjunto e mantido até a dominante para se tornar a quinta de Lá Dó Mi. Vamos ver mais o último. Então, vou abrir ele. Tá. Então, coral 85 em Mi maior. Percebam aqui, então, a gente vai ter uma dominante, Si, Ré sustenido, Fá sustenido, vai resolver em Mi na primeira inversão, e a sétima é realizada a partir de uma movimentação do baixo. É a mesma regra que a gente tem para a segunda inversão de passagem, né? O quarto sexto de passagem, a gente tem também o acorde de sétima no baixo de passagem. Enfim, a mesma lógica. Mas percebam também grau conjunto. Aqui de novo, né? Si, Ré, Fá sustenido, Lá, na primeira inversão, e o Lá, grau conjunto. Aqui o Lá, também grau conjunto. Bem, acho que tá claro, assim, isso acontece muito. Pode ser selecionada, só para a gente ver também. A gente vai ter aqui Mi, Sol, Si, Dó. O Dó é selecionada, alcançado e deixado por grau conjunto. Aqui não é exatamente um caso como de subdominante, dominante, né? Quer dizer, é um outro tipo de tratamento, mas vale a pena ver. E aqui embaixo tem um outro acorde, né, de ser selecionado. Percebam que é muito utilizado em cadência, né? É muito típico utilizar isso em cadência. E aí a gente tem um acorde de Lá Dó Mi, que é a subdominante de Mi, com Fá sustenido acrescentado, alcançado por grau conjunto, mantido no acorde dominante para resolver na tônica. Bem, acho que deu para entender, né, assim, a ideia. E depois eu vou subir o fragmento desse vídeo de agora aí para vocês terem ele no slide separado do resto da aula, tá? Quem quiser olhar só isso. E vamos então ver, assim, aí era só explicando, né? Quer dizer, é o que a gente fez agora. E instruções para o exercício 6, ele é em duas partes, esse exercício. Eu vou mostrar ele para vocês, eu acho que ele está aberto aqui. Então, é isso aqui. Realizar análise desse pequeno coral de 4 frases com graus e números romanos, quer dizer, graus e cifragem funcional, tá? E depois eu quero que vocês planejem
a harmonização desse baixo dado, utilizando cifragem funcional e tentando adicionar, então, acorde sexta adicionada, de dominante com sétima, dominante sem fundamental, e acorde quarta e sexta, como a gente já viu enfim, aula retrasada, se não me engano, né, sobre os tipos de acorde quarta e sexta, enfim. E aí, depois de fazer esse planejamento, harmonizem, né? Então, comecem pelo soprano para evitar... comecem pensando na posição, mas escrevam mais a soprano de início, às vezes também indo de trás para frente da cadência para trás, enfim. Não vai numa linha só, tentando fazer todos os acordes de vez, porque não é muito assim que funciona. E isso é para que vocês tentem aplicar a escrita, isso que a gente viu ainda de maneira expositiva. Ainda está cedo, claro, para ter mais fluência nisso, mas é legal vocês praticarem, né? A gente precisa escrever um coral e eu quero que vocês tenham problemas de escrita para a gente poder conversar nas aulas síncronas, tá bom? Bem, é isso, gente. Nos vemos na próxima segunda-feira. Lembrem de mandar o exercício até às 9 da manhã para dar tempo de eu baixar e a gente conseguir olhar juntos na aula síncrona, tá bom? Obrigado, bom trabalho e nos vemos segunda.